Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, que foi um verdadeiro divisor de águas na minha vida, nessa trajetória, do vestibular até a faculdade de medicina. Inclusive, gente, esse vídeo já era para eu ter postado há muito tempo, devido à relevância que ele tem, no poder de mudar de fato os resultados, como ele mudou o meu. E aí, como vocês viram aqui no título, eu vou trazer um pouquinho sobre algumas dicas, algumas estratégias que eu utilizei no último ano de vestibular que de fato me fizeram passar em medicina. Eu acredito muito que sem essas dicas que eu vou falar para vocês, eu teria perpetuado por muito tempo os resultados de fracasso que eu tive durante esse percurso. Para vocês terem noção, eu levei 4 anos para passar em medicina. Os 3 primeiros anos de vestibular, em relação ao Enem, eu praticamente mantive todas as minhas médias. E o Enem era o meu foco, Eu queria passar em medicina pelo Enem. Então, durante os 3 primeiros anos, eu sempre mantive aquelas mesmas notas. Nunca passei da casa dos 700. Era sempre 670, 680, chegou a 690 e poucos no máximo, mas nunca passou da casa dos 700. E eu ficava me perguntando, gente, o que é que está acontecendo, Todos os anos eu estou estudando, eu sempre me esforcei muito, eu sempre me dediquei muito, eu passava horas estudando. Às vezes eu ia para o cursinho de manhã, passava o dia todo no cursinho, estudando à tarde na biblioteca, e sempre mantive os mesmos resultados, sempre eram os mesmos resultados. Então eu ficava me perguntando o que é que está acontecendo, o que é que está faltando para eu atingir o resultado esperado, Mas foi diante de toda essa história de estar sempre repetindo a mesma nota, cada ano que passava eu me dedicava mais e mais, sempre mantendo a mesma nota, que eu entendi que o que me faltava em mim não era esforço, não era dedicação, era falta de estratégia. O Enem, ele é uma prova que ele é muito mais estratégia do que conteúdo. Então, a partir do momento que eu entendi isso, que eu precisava de uma estratégia só para o Enem, a forma de estudar para o Enem era bem diferente de estudar para os outros cursos de outras bancas, o Enem era o Enem. Eu tinha que entender que ele precisava de estratégia só para ele, entendeu? Então, a partir do momento que eu entendi isso, foi que eu consegui mudar todo o meu plano de estudo e, de fato, consegui alcançar uma nota que me fez passar em medicina pelo Enem em 2017. E provavelmente, se você clicou nesse vídeo, se esse vídeo chamou sua atenção e se esse vídeo é algo que te interessa, provavelmente você está nessa mesma fase. Ou você está pensando em prestar vestibular, ou você já está na fase do vestibular e ainda não conseguiu passar no curso que você quer. O que eu quero dizer para você é possível passar em medicina sim, ou em qualquer outro curso concorrido que você deseja pelo Enem. Se você está vindo aí estudando há muito tempo, se dedicando e ainda não conseguiu êxito, talvez está te faltando estratégia, e não falta de estudo e não falta de esforço. Então, se você deseja mudar, de fato, seus resultados, se você pensa, esse ano fazer o Enem e de fato conseguir atingir a nota que você quer, atingir o êxito da sua aprovação, fica até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que com essas dicas, você começando a aplicar desde agora, faltando entre 4 a 5 meses para a prova, eu tenho certeza que você vai conseguir atingir os seus resultados. Agora, sem enrolação, sem mais delongas, vamos iniciar esse vídeo. Aconselho que você pegue uma caneta, pegue um papel, um caderno para fazer essas anotações. Inclusive, se você não tiver caneta e papel agora, abre o bloco de notas no celular e vai pausando e vai escrevendo, que eu tenho certeza que essas dicas, gente, vão salvar o vestibular de vocês, como salvou o meu. Aproveitando, já quero pedir para vocês deixarem um like aqui nesse vídeo e deixa aqui nos comentários qual é a principal dificuldade que você tem nesse período de vestibular, o que é que você tem passado, o que você acha que está sendo mais difícil de enfrentar nesse período, tá bom? Agora, sem enrolação, bora de fato iniciar esse vídeo, tá? Eu de longe ia vir aqui no YouTube, perder meu tempo preparando o roteiro, preparando para gravar um vídeo para vocês, se não fosse um vídeo que eu achasse que não valesse a pena, se não fosse um vídeo que de fato mudou a minha vida. Eu sei que quem tá aí do outro lado pode estar precisando dessas dicas, precisando dessa luz, e eu estou aqui para poder ajudar vocês nessa fase. Então, bora lá. Bom, em relação à primeira dica, a primeira estratégia que eu quero falar para vocês é: conheçam a prova do Enem. Isso é muito importante. Eu sei que isso é muito falado. Toda a prova de vestibular que você vai fazer, os professores falam: você tem que fazer as provas anteriores, tem que treinar. Mas, gente, para o Enem, isso é mais do que fundamental. Todo mundo sabe que a prova do Enem é extremamente cansativa, é exaustiva, ela exige habilidades, ela não exige só conhecimento. Então, conhecer a prova do Enem é extremamente importante. E quando eu falo isso, não é você pegar os 4 últimos anos do Enem e fazer a prova, não, os 5 últimos anos. Na época que eu estava fazendo vestibular, eu fiz vestibular em 2017, eu peguei desde 2009 e comecei a fazer a prova. Então, no caso do meu último ano de vestibular, que foi em 2017, eu peguei desde 2009 as provas, que foi quando o Enem mudou, a característica dele de cobrar as questões, foi em 2009. Então, antes disso, abaixo disso, não é indicado você fazer as provas, porque o jeito de cobrar é diferente. Então, a partir de 2009, que mudou de fato o Enem,
todas essas provas eu fiz. E eu não fiz só as provas do Enem tradicional, né? O Enem que é aplicado para os estudantes que saem do ensino médio e tudo mais. Mas sim, todos aqueles Enems que eram utilizados para pessoas privadas de liberdade. Ou seja, aqueles Enems que eram aplicados em presídios e eram provas diferentes daquelas provas que eram aplicadas para a gente, no caso que estava do lado de fora. Só que, gente, a banca era a mesma, então as questões eram muito, muito parecidas, o estilo de cobrar era o mesmo, então era uma forma a mais, né, de você ter como estudar, de você ter como treinar. Então, além de todas as provas que eu fiz do Enem normal, eu fiz todas as provas do Enem PPL. Então, se você não está fazendo ainda as provas do PPL ou todas, já comece a fazer, porque eu tenho certeza que isso vai fazer diferença. Inclusive, vou deixar aqui para vocês na tela uma planilhazinha que eu fiz com todas as provas que eu tinha que fazer. Então, se vocês repararem, tinha Enem 2009, 2009 normal, 2009 PPL, Enem 2010, normal PPL. Então, eu tinha toda uma planilha com todas as questões, com todas as provas que eu tinha que fazer. E do lado eu colocava se eu já tinha feito, a minha quantidade de acerto, como é que eu estava. Então tudo isso era bem organizadinho, bem cronometrado na minha rotina de estudos. A segunda estratégia, que está intimamente ligada à primeira estratégia, é você tem que fazer a prova como se você estivesse na prova. Independente que você está fazendo simulado ou não, vamos supor, hoje eu vou revisar naturais, eu vou pegar a prova de 2015 de naturais e vou fazer. Não faça essa prova, sabe, fazendo questão por questão. Aí eu vou tomar uma água, aí eu vou no banheiro, aí eu sento e leva 3, 4, 5 horas para fazer 45 questões de naturais. Não faça isso, gente. Faça a prova, por mais que você não faça a prova inteira, faça só metade. Você faz essa prova toda como se fosse na prova do Enem. E como é que você tem que fazer na prova do Enem? Você tem que cronometrar seu tempo, então coloque entre 1h30, no máximo 2 horas por prova. E você vai fazer procurando as questões mais fáceis. Ou seja, não busque ficar tentando acertar as questões mais difíceis. Ah, porque caiu no Enem uma questão de eletromagnetismo e essa questão foi difícil, eu preciso saber como é que faz essa questão. Beleza, você pode até procurar saber depois e acertar essa questão depois, mas a princípio, não tente ficar se preocupando muito com as questões difíceis da prova. Tente primeiro saber identificar. Não é só, todo mundo fala, tem que fazer primeiro as questões fáceis, depois as difíceis. O Enem ele pontua mais as questões fáceis do que as difíceis. Mas você sabe identificar qual questão é fácil? Você sabe bater o olho e dizer assim, rapaz, essa questão eu não posso errar. Essa questão eu tenho certeza que 80% que vai fazer a prova, 70% vai acertar. Então, saber identificar quais questões são fáceis e quais questões são difíceis é treino. Você vai bater um olho numa questão difícil e você vai saber que essa questão é difícil, entendeu? Quando você está treinando várias vezes, isso aí vai virar algo automático. Quer ver um exemplo? No meu caso de 2017, que eu passei no Enem, eu sempre percebia que muita gente tirava nota boa em matemática, porque matemática o pessoal falava, você não precisa acertar muito para poder tirar mais de 700. Eu acertei poucas questões e tirei mais de 700, tirei 800 e pouco. A pessoa fez 30 questões, foi para 800 e pouco. E eu ficava, gente, como é que eu nunca consegui passar de 700 em matemática? Eu sempre ficava com 600 e pouco. E aí eu percebi que matemática eu não tinha estratégia nenhuma. Eu não ficava procurando as questões fáceis. E eu sei que muita gente acertava as fáceis de matemática, que realmente quando é fácil, é muito fácil, todo mundo acerta. E eu ficava lá fazendo as questões em ordem, tentando fazer uma por uma. E o que acontecia? O tempo começava a ficar apertado. Aí vamos supor que 15 questões da prova eu nem via, nem olhava as questões porque eu ia fazendo na ordem. Eu ficava ali presa em tentar fazer aquelas questões, uma por uma, fazia uma, tentava, e quando eu não conseguia achar a resposta, ia para outra. Tentava, não conseguia, ia para outra. Isso fazia com que ocupasse muito meu tempo de prova. Então, às vezes eu não tinha mais tempo de prova e ainda faltava, vamos supor, 15 questões de matemática para resolver. Essas 15 questões eu ia chutar, porque eu nem não li e nem ia dar tempo de ler, porque o tempo estava apertado, eu tinha que fazer outras coisas, passar por gabarito. Enfim, eu não tinha tempo ainda para ler aquelas 15 questões. Então, se tivesse daquelas 15 questões, 6 questões fáceis, no final eu ia errar as 6 questões fáceis. E era isso que acontecia. No ano que eu passei, o que foi que eu fiz? Eu treinei durante todos os últimos 4 meses, né? Que foi esse ano que eu mudei todas as minhas estratégias, em pesquisar questões. Eu sabia identificar. Então, eu abri a prova de matemática, eu não começava a fazer uma por uma. Eu lia, passava o olho na primeira. Essa questão aqui com certeza não é uma questão fácil, é uma questão que vai exigir muita coisa, vai exigir fórmulas mais elaboradas, log, enfim, essas coisas. Não vou fazer agora, passava para o outro. Aí eu lia, não, essa questão aqui é fácil, eu vou fazer aqui rapidinho. Fazia, e eu sempre tentava fazer assim, questão de... Era 15 segundos, bater o olho na questão e ver, não, essa aqui eu vou me dedicar agora, essa aqui eu não vou me dedicar. Então isso fez com que, no ano que eu passei, eu vi todas as questões. Uma coisa que não podia acontecer, que acontecia no ano que eu não passei, era
eu não podia acabar a prova sem ter lido todas as questões. E era uma coisa que acontecia, eu ficava muito presa em tentar resolver as questões que não eram importantes, não ia aumentar minha nota naquele momento. Inclusive, em matemática, para vocês terem ideia, eu só acertei 23 questões da prova do Enem. E eu tirei 744 e alguma coisa de ponto na matéria. Assim que saiu aqui no YouTube, vários professores corrigindo as questões daquela prova, teve um professor que ele botou assim, ó, as 17 questões mais fáceis do Enem. Eu fui assistir esse vídeo. Quando eu fui olhar o vídeo e o meu gabarito, eu vi que todas as 17 questões fáceis que estavam no vídeo dele, eu acertei. Então, a minha estratégia de identificar uma questão fácil e acertar todas as questões fáceis foi muito importante, porque eu acertei todas as fáceis e eu sei que isso é o que fez com que eu passasse da casa de 700 e tirar quase 650. Se eu fosse melhor ainda em matemática, como você aí do outro lado pode ser muito bom em matemática, você pode ainda fazer muito melhor do que eu fiz. Então, para a gente recapitular em que ponto a gente está primeira estratégia, conhecer todas as provas do Enem, inclusive o Enem PPL. Segunda estratégia, fazer a prova do Enem cronometrando o tempo, né? Coloca entre 1h30 a 2 horas para fazer uma matéria em naturais, né, linguagem, matemática. Essas 45 questões você separa entre 1h30 a 2 horas e faça levando a sério, mesmo sendo questões testes, faça como se fossem simulados. Terceira estratégia, focar em identificar as questões fáceis. Não vá tentando fazer uma por uma, porque acabar o tempo da prova e você não vai conseguir fazer todas as questões. Essas foram as 3 primeiras estratégias. A quarta estratégia vai ser criar um modelo de redação. Gente, eu juro que essa foi a melhor estratégia que eu fiz nesse período. Por quê? Eu sempre fui muito boa em redação. A nota menor que eu tive no Enem foi 840. Então, essa foi a única nota que eu tirei abaixo de 900. As outras notas sempre foram acima de 900, 940, 960, até chegar em 980, que é o famoso 1000 quebrado, né? Um corretor me deu 1000, outro corretor me deu 960. Quando faz a média dos dois corretores, fica 980. O ano que eu passei foi o ano que eu tirei a maior nota na redação. E acredite, foi a redação que eu fiz em menor tempo. Eu fiz minha redação entre 30 a 40 minutos, 35 a 40 minutos, porque eu criei um modelo. É muito importante você criar um modelo de redação, porque você vai conseguir criar um modelo universal que você vai conseguir colocar vários temas, encaixar vários temas naquele modelo. E assim, gente, o que acontecia? Eu tirava essas notas boas, mas eu acabava levando muito tempo, eu levava 1h30, 1h45 para fazer a redação e passar limpo. Isso impactava diretamente no meu tempo de prova. Eu acabava ficando com tempo mais escasso para conseguir fazer as outras matérias. E isso acontecia até aquilo que eu falei com vocês, né? De chegar no final do tempo e não conseguir ler todas as questões, não conseguir fazer tudo. Quando eu fiz um modelo de redação, eu fiz a minha redação, uma nota 180 pontos, em 40 minutos. E eu levei cerca de 10 a 15 minutos, né, uns 15 minutos assim, para ser mais exata, para conseguir passar limpo. Eu levei cerca de menos de 1 hora para fazer uma redação 980. Inclusive, esse tema de redação é um tema para um próximo vídeo que eu vou trazer para vocês como foi que eu consegui fazer uma redação nota praticamente 1000, né, ou 1000 quebrado, em 40 minutos. Porém, eu já vou deixar aqui na descrição o link de um e-book que eu criei junto com meu amigo, que também foi responsável em criar esse modelo junto comigo, onde a gente ensina como você faz para poder criar o seu próprio modelo. A gente dá dicas, a gente dá citações que você pode utilizar, dicas de como você pode fazer vários modelos diferentes para poder encaixar vários temas. Então, vou deixar aqui no link da descrição da Hotmart, tá bom? Onde está disponível o nosso e-book que a gente ensina como é que faz esse modelo. Então, pode ser uma dica aí para vocês que tenha dificuldade de redação, demore muito na redação e isso impacta na sua prova. Para finalizar, a quinta estratégia é que eu tinha muito organizado as minhas revisões. Revisões, gente, é algo assim que eu digo que é de extrema importância para tudo na vida, né? Seja quando você está agora nessa fase de vestibular, quando você entrar também na faculdade que você deseja, você vai precisar estar sempre revisando, porque a gente esquece com muita facilidade. Você não pode ser negligente com as revisões, porque são as revisões que, quando você olhar para uma questão, você vai de fato lembrar aquilo que você estudou. E não olhar para a questão e dizer, pô, eu já vi sobre isso aqui, mas eu não consigo lembrar de onde foi que eu vi. No momento que você revisa, você consegue, né, tá ali ativando o tempo todo sua memória, que quando você bater o olho na prova, vai vir assim instantâneo. Então eu tinha muito bem organizado as minhas revisões. Tô deixando aqui para vocês, né, as minhas planilhas que eu fazia. Eu fazia revisões rápidas, eu não demorava muito revisando. Então eu sempre botava na planilha assim conceitos básicos que eu via, por exemplo, na prova, eu escrevia revisão de biologia, aí tava lá. Um conceito que eu via importante na prova, eu colocava lá. E quando eu ia revisar, eu repassava essa planilha com esse conteúdo. Eu tinha umas fichas pautadas que eu fazia resumos bem simples, assim, com coisas bem pontuais. Então, física, a questão das fórmulas, o que normalmente era cobrado, coisas bem pontuais que quando eu ia revisar,
era passando o olho. Passava o olho rapidinho assim, tirava uma manhã para revisar uma parte dos assuntos e o resto era só questão. Então, você fazer uma revisão bem organizada, uma revisão espaçada, né? Você ter um cronograma direitinho de você acordar e saber o que você vai estudar, o que você vai revisar, é muito importante para que você tenha realmente o êxito, né, no final do ano. Então, assim, gente, essas estratégias que eu utilizei foram as estratégias que eu utilizei faltando 4 meses para o Enem. Depois eu posso contar um pouquinho mais da minha história até passar a medicina para vocês, mas faltando 4 meses para o Enem, foi quando eu fiz isso tudo. Antes disso, eu não tinha nada, não tinha nada dessas planilhas, eu não tinha nada desses cronogramas, eu não tinha esse foco de fazer as provas do Enem de uma forma, né, bem sistemática. Eu não tinha isso. Então, eu só estudava e fazia questão, estudava e fazia questão. Então, se você está nesse ritmo, você pode começar agora a criar essas novas estratégias, a adaptar na sua rotina essas estratégias, que com certeza vão te dar muitos resultados. Se por acaso não passasse nesse ano, eu iria novamente no outro ano seguir essas mesmas estratégias, fazendo as mesmas coisas, porque que é isso que dá o resultado. Então, gente, essas foram as estratégias que eu gostaria de trazer para vocês, né, que eu trouxe, que eu espero muito que vocês possam aproveitar. Eu espero muito, muito mesmo que essas dicas, essas estratégias, elas façam diferença na sua vida, né, que você de fato consiga atingir o seu resultado, né, atingir a sua aprovação, que é o que eu desejo para todo mundo que está nessa fase, porque eu sei o quanto é difícil. E, gente, eu queria só trazer uma observação aqui que eu acho que é muitíssimo importante, é você ter a sua disciplina, né? Você conseguir fazer o que tem que ser feito todos os dias, mas também você procurar se motivar sempre. O que eu usava para me motivar era o seguinte, eu fazia uma planilha, vou deixar aqui para vocês, eu fazia uma planilha em que eu colocava minhas 2 notas dos últimos 2 anos de vestibular, do Enem, e eu colocava a nota que eu precisava acertar para poder passar no ProUni e a nota que eu precisava tirar, né, para poder passar pelo SISU. Então eu conseguia olhar para aquelas notas que eu precisava tirar e olhar para as minhas notas anteriores e olhar para o meu comportamento e dizer, não, eu consigo. Então foi assim que aconteceu. Acabou que eu consegui passar através do ProUni. Eu lembro que está aqui nessa planilha que a nota que eu coloquei para poder passar no ProUni foi 736. Eu olhava para aquelas notas e ficava ali me enxergando, dizendo, não, eu sou capaz de tirar essa nota, eu vou conseguir. É uma nota que é alta, mas não é tão alta quanto a do SISU. A do SISU, realmente, para quem ama para a concorrência, é bem mais elevada, é cerca de 40 pontos a mais, pelo menos. Então, eu via aquela nota, pelo menos do ProUni, e falava, não, aqui eu consigo, eu tenho 4 meses para conseguir chegar nessa nota. Eu tenho 4 meses para fazer de tudo para que eu alcance essa média. E foi assim que aconteceu. Acabou que a minha média do Enem foi 737,37. Vou tentar achar para vocês. E aí eu coloco, tá bom? Todas as minhas notas, desde quando eu comecei o vestibular. E a nota que fez diferença na minha vida, né? Que foi a nota que de fato eu passei. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Não esquece de deixar o seu like aqui se você gostou desse vídeo. Compartilha com um amigo que também está nessa fase com você, que está estudando, que está se dedicando e talvez falte estratégia para ele também. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem que eu traga mais assuntos, mais temas relacionados com o vestibular de medicina, né? Sobre dicas, tá bom? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!